Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Simétrico Talks. Eu sou o Chusser da Silva e ao meu lado tem aqui os meus manos Tomo Pires e o Brother Talks. Hoje vamos falar de um assunto muito pertinente, muito discutido na sociedade, que é a importância dos livros na sociedade e na vida dos indivíduos como um todo. Eu vou passar aqui a palavra ao meu mano Tomo Pires para ele falar um pouco do seu ingresso no mundo da leitura. O meu ingresso no mundo da leitura começou desde cedo. Eu sempre tive uns pais que se preocuparam com a leitura, ofereceram-me livros quando mais novo, em aniversários, em datas sem tanta relevância. E mesmo na escola, onde eu fiz a primária, de tempos em tempos, iam escritores de literatura infantil vender livros. Eu lembro-me agora do C. Lopes, que escreveu Kenna, a Menina do Rio Azul, que foi o primeiro livro que eu me lembro de ter lido na vida. E aquele livro mostrou uma forma diferente de ver o mundo e de imaginar coisas que não existem no mundo real como tal, mas que dão um aprendizado e mudam a perspectiva como nós encaramos a realidade. E depois fui crescendo, conheci mais pessoas do mundo literário, fui me apaixonando cada vez mais até o dia de hoje. E eu acho que se eu não lesse os livros que eu li, não conhecia primeiro as pessoas que eu conheci, não teria a noção do mundo que eu tenho hoje. Creio que é isso. E brother, tu, qual foi a tua experiência no mundo da leitura? A minha foi um pouco diferente, né? Foi um pouco diferente. Eu comecei a gostar de leitura um pouco tarde. Eu era mais do mundo dos videogames, jogar Playstation e tal. Então comecei um pouco tarde, foi um pouco já na volta dos 17, 16 anos. Comecei a ler assim quando a energia não tinha energia, pegava num livro e comecei a ler. Primeiro comecei com um livro que não terminei, já não lembro o título, então não foi uma experiência muito boa, por isso eu termino. Não consegui acabar de ler o livro. E depois eu ingressei, até o primeiro livro que eu li que eu assim terminei, foi O Monge Executivo, um livro sobre liderança. E eu gostei muito e aquilo, né, deu assim um clique. Que fez com que eu passasse a gostar de leitura. Dali para frente foi só somando, então foi desde aquele momento comecei a gostar e comecei a experimentar outros livros. Então foi basicamente essa minha experiência e da tua parte. Da minha parte, eu comecei de uma forma muito caricata. Eu naquele ano eu estava assistindo muitos filmes relacionados a finanças, dinheiro propriamente dito. Que eu assisti, acho que me lembro, era o filme Lobo de Wall Street. Eu fiquei fascinado com as transações, mercado de ações e tudo mais. E eu tinha um livro no meu tablet que era Bancos e Mercados Financeiros. E por acaso é um livro didático. Eu peguei, fui lendo aquele livro, fui aprendendo certas coisas e depois eu vi, não, aquilo que me disseram no filme, no livro, tem uma correlação e estava a fazer sentido. E de lá para cá, fui pesquisando aos poucos, comecei a ler alguns clássicos, aprendi muitas coisas e tudo mais, e depois descobri o Napoleão Hill, que me deu mesmo um insight e já não parei mais. Gostando mais, os apraz mais a dizer, nós tentarmos, nessa conversa meio descontraída, cada um de nós tentar dizer qual é o ponto de vista sobre como é que os livros conseguem transformar a sociedade, como é que isso consegue, cada pessoa lendo, como é que a sociedade fica. Então eu gostaria, de vossa parte, ouvir a vossa opinião sobre o que é que um livro faz numa pessoa, como é que você, após de ler um livro que seja bom, o que é que acontece, na tua vida, o que acontece na tua forma de você ver as coisas. Eu acho que a literatura, como tal, não começa nos livros. A literatura, principalmente africana, não começa nos livros, começa com a oralidade. Nós sempre tivemos aquele cuidado e aquela tradição de sentarmos à volta da fogueira e contarmos histórias. É nessas histórias onde tinham aprendizado, onde se passavam testemunhos e onde os mais velhos tentavam transmitir um conhecimento diferente para os mais novos. Então essa literatura e essa leitura foi se estendendo. Com o tempo, os livros começaram a ter mais relevância aqui em Angola. Obviamente que ainda falta muito, ainda acho que poucas pessoas leem como tal, é necessário mais, se calhar são um terço da população, ou menos que isso. Mas para os que leem, acho que todo mundo começou na oralidade. Essas pessoas que
tiveram esse ensinamento oral, essa literatura oral, e depois passaram para os livros físicos, tiveram uma mudança de personalidade, uma mudança de olhar pelo mundo, uma empatia diferente e ensinamentos diferentes. Não falo só do ponto de vista acadêmico, científico, mas do ponto de vista também comportamental. São seres humanos melhores, que eu acho. Por exemplo, eu depois de ter lido ensaio sobre a cegueira de Saramago, não sou a mesma pessoa. Obviamente que o livro levou uma reflexão profunda. Falo do Saramago como falo também de outros escritores, né? O Jordan Peterson, que aqui é o livro dele. É o Jordan Peterson também. Quem lê esse livro não é a mesma pessoa. Não tem como ser a mesma pessoa. Então, esses ensinamentos que os livros trazem mudam a nossa consciência, mudam a nossa forma de ver o mundo e trazem-nos uma luz diferente daquela que estamos habituados. Eu acho que os livros são muito importantes, muito por causa disso. Você acaba, depois de você ler um livro, você acaba por estar uma pessoa mais rica, tá sabendo? E também, além de enriquecer o teu debate, você ganha conhecimentos e consegues tirar algumas dúvidas que tinhas no passado. Por exemplo, eu quando comecei a ler sobre finanças, comecei a ler o Ter Harvector, e eu tinha alguns problemas de entender, por exemplo, o que é um passivo, o que é um ativo, e de forma simplificada ele me ajudou a entender o que é um ativo, que era tipo, ele até fez um jogo, acho que foi o que eu sei, fez um jogo, ele disse que ativos era o dinheiro o bem que te traz dinheiro no bolso, e o passivo é o que te tira. Então, sabe, eu fiquei muito com aquela ideia. E aí depois foi migrando aos poucos. E também os livros têm uma grande importância porque quem lê não se deixa enganar tão fácil. Você quando lê, você não acredita em tudo o que te dizem, tá sabendo? Por exemplo, quem não lê e só vê coisas pela televisão, tudo que ele vê na televisão ele pode encarar aquilo como realidade. Hoje em dia até nem tanto a TV, né? Mas, por exemplo, redes sociais. Qualquer cena que aparece. Post, por exemplo, torna-se verdade. Aconteceu uma coisa bem comum comigo, ok? Tinha não sei, o ano passado, 2021, tinha uma onda de assaltos e sequestros aqui em Angola. E muitos colegas meus estavam sempre a exigir do professor que terminasse a aula mais cedo por causa dessas ocorrências. E eu depois fiquei a analisar, e no mesmo período, né, eu estava a ler um livro do Daniel Kahneman, que ele é Prêmio Nobel de Economia, rápido e devagar o título do livro. E no livro fazia a correlação das estatísticas dos acontecimentos, tipo. E eu depois, no momento que eu estava a ler aquele livro, estava acontecendo essa situação cá em Angola. E tipo, muita gente preocupada, ela está a sequestrar e não sei o que isso pode acontecer comigo. Quando eu estava a ler aquele livro, o livro quando fazia a correlação das estatísticas, eu via que não é bem assim. No universo de 38 milhões ou 37 milhões de habitantes que somos nós angolanos, está a acontecer 10 sequestros. É muito, as chances de eu ser sequestrada são muito pequenas, tá sabendo? Mas é ínfima, né? É ínfima, tá sabendo? E isso me abriu mesmo um horizonte muito grande. Também outros livros como O Poder do Hábito me ajudaram, por exemplo, a ter hábitos melhores, a fazer planos, a fazer metas. E o Napoleão Hill, que me ajudou a implementar essa cena da Mastermind. Você, se quiseres alguma coisa, tu tens que começar a pensar, e do teu pensamento vai sair os teus sentimentos, e dos teus sentimentos vai sair as tuas ações, e das tuas ações vai sair o resultado. Foi basicamente isso. Nós somos muito aquilo que vemos, ouvimos e lemos. Exatamente. E só para ter uma influência dos livros na nossa vida, é pensarmos na Bíblia. Mano, a Bíblia é dos maiores livros que existem no mundo. Sem falar que tipo a Bíblia influenciou, não, tipo todo o nosso, né, a nossa campo de visão é revestida pela moralidade cristã, e a Bíblia né, é a base. Então nós não conseguimos hoje ver, e os nossos valores estão todos dentro da Bíblia. Independentemente da pessoa ser cristã ou não. Então isso já não tem nada a ver com, muitas vezes não tem nada a ver com ser ou não ser cristão, mas sim com todo o campo de visão. Por exemplo, você enxerga a questão, por exemplo, de você não trair a tua mulher. Por exemplo, todos nós aceitamos isso tacitamente, mas não faz parte, tipo, se você não é cristão, não devia propriamente ter nenhum. Né, independentemente de você ser cristão ou não, né, toda a Bíblia é base, né, para a sociedade, toda a moralidade e tal. Então também da minha parte é um pouco, principalmente
após eu começar a ler o Jordan Peterson, foi assim uma mudança gigante. Porque principalmente pela questão de que ele enfatiza muito a questão da responsabilidade, nós somos responsáveis pelos nossos atos, por aquilo que acontece. Então, imagina, só esse livro trouxe na minha vida e trouxe na vida de milhões, que é um livro que vendeu milhões, que você, né, tem uma grande responsabilidade sobre a tua vida. Isso já é gigante, porque nós normalmente na sociedade em que vivemos temos uma tendência a dizer que a culpa é dos outros, a dizer que a responsabilidade é dos outros. Terceirizamos as responsabilidades. Você não é capaz, você não obteste um resultado X, a culpa é de Y. Mas quando você obtém um resultado que você fez, a culpa é tua. Tipo, nós só terceirizamos os fracassos, não as conquistas. Então ele leva isso, né, com muita metáfora e muitas coisas. Então tem grandes livros que assim mudaram o meu campo de visão. Então, de forma assim bem geral para mim, os livros conseguem mudar a linguagem primeiro, a forma que você olha para a realidade. Os livros conseguem mudar a forma como nós nos comportamos, como nós falamos, como escrevemos. Então, livros consegue fazer tudo na nossa sociedade, né? Então, só que, né, temos uma questão que até estamos a falar antes, né, que é por que em Angola os livros não têm. Porque aqui em Angola tipo, as pessoas leem muito pouco, né? Vamos tentar, né, tirar um pouco vamos tentar tirar um pouco a questão da questão monetária, né? Porque acho que é isso que muita gente vai enfatizar. Não leio porque não tenho dinheiro para comprar livros. Acho que essa parte podemos deixar porque senão íamos nos alongar muito, mas fora isso, né, os fatores que podem que não fazem as pessoas lerem. Mas também há livros baratos. Exatamente, mas a desculpa de um não leitor é o dinheiro. A Forrabista vendem livros até de 500 kwanza, exatamente. 200 E sem kwanza. contar que agora tem os planos de net de 200, 100 kwanzas, Exato, 500 e por aí digitais, fora. Tem vários livros digitais. Eu, por exemplo, quando eu não comecei a ler um livro físico, tipo, eu já tinha alguns livros físicos em casa, mas tipo, nunca tinha o hábito de ler. Se eu lia 10 páginas, ficava aborrecido. Mas eu, depois de ler aquele livro, depois de assistir o filme e ler o livro didático Bancos e Mercados Financeiros, eu comecei a pesquisar mais e mais livros digitais, porque era a única forma que eu tinha de ter acesso aos livros. Porque eu não tinha muito capital disponível naquela altura para comprar livros. Então, eu corri às redes sociais e daí... Como se diz, quem não tem cão caça com gato, né? Passei a conhecer vários sites que têm livros grátis e livros bons e fui migrando aos poucos. Fui lendo e ganhei o gosto pela leitura e depois vi que, afinal, tenho sim dinheiro para comprar os livros. Porque aquilo, afinal, não era falta de dinheiro, era falta de interesse. Porque eu olhava nos livros não como um investimento ou como uma forma de agregar valor na minha vida, mas como algo que podia fazer, mas não era tão importante que eu ia ter que gastar o meu dinheiro, tá sabendo? Exatamente, mas agora, por que você acha, né? Ok, tu disseste que tens a questão de, né? Foi uma questão tua, tu decidiste correr atrás. Certo. Mas por que que tu decidiste correr atrás e a grande maioria diz não aos livros, né? Acho que é uma questão estrutural, mano. Acho que é uma questão estrutural e tradicional também. Tradicional falo porque os nossos pais... Pode ser um pouco como tu disseste, nós temos uma tradição oral não é isso. Talvez pode ser um pouco. Eu estava mesmo para dizer isso, por causa da tradição oral. O facto também de muitos dos nossos avós, nossos bisavós, mas não sabiam ler. Não sabiam ler e não passaram esses ensinamentos aos filhos. Muitos não passaram, porque não era prioridade. Nós saímos de um tempo de guerra, mano. Então, isso ficou um ciclo. E também o avô não passou ao pai, o pai não passou ao filho. E também eu acho que fizeram do livro... Parecia uma coisa de alguém muito intelectual, só lê quem é intelectual. Elitizaram o livro. Quem é um cromo, estás a ver? E não fizeram do livro uma coisa fixe. Parece que o livro é todo entediante. E um dos grandes problemas, né, que eu consigo enxergar é na base. Se você pegar qualquer país sério, né, que tem assim uma educação mais séria, você percebe que segunda, terceira classe, as crianças sabem ler e são postas a livros. A literatura daquele país, nada não é infantil, daquele país, por exemplo, sexta classe, sétima classe, Portugal lê Camões. Lê Camões, estás a ver? Lê essa de Queiroz. Quer dizer, nós aqui, em nenhum nível lemos Pepetela, ou lemos Joanga Xito, ou
Oscar Ribas, em nenhum nível. Ouvimos um trechito de uma passagem no livro do Pepe Tela, nos nossos livros didáticos de português, mas os nossos professores nunca fizeram menção, nunca trouxeram um livro. Mas mano, não se tem literatura para uma criança perceber o que é a literatura, tal como nós já dissemos antes, consegue transformar a pessoa. Então, como eles não sabem como a literatura consegue transformar, porque desde a base não estão habituadas a isso. Então tem essa questão, tá vendo? Os professores, muitos não têm hábito de leitura. Não há esse, eu pelo menos não vejo, esse incentivo das próprias direções, falo das escolas, em dotar os professores desse hábito, de pelo menos aconselhar. Hoje em dia já vejo mais. Por exemplo, eu fiz referência que estou numa escola onde tinha esses incentivos, tinham esporadicamente escritores vender livros infantis, mas em termos gerais, não era uma escola que incentivava assim propriamente dito. Sem contar que também... Mas hoje em dia, desculpa só cortar, hoje em dia a minha irmã já tem esse incentivo. A professora dela é uma professora madre e já se preocupa com o hábito de leitura das crianças. Ela está fazendo a segunda classe e pede-me livros. A professora diz que todos os meses tem que ler pelo menos um livro infantil. E também acho que tem um pouco a ver também com o incentivo dos pais, porque eu vejo muitos pais que compram Playstations para os filhos, tablets para os filhos, mas não compram nenhum livro. Está sabendo? A criança sabe... Até por exemplo, ele pode comprar um tablet, né? Pode até comprar um tablet. Mas dotar esse tablet como uma ferramenta que ele possa encontrar, por exemplo, sei lá, hoje em dia tem vários podcasts. Tipo, não é bem podcast, mas é livros em 10 minutos, 30 minutos a resumir o livro. Uma criança pode ter isso, tipo, contar uma história de 30 minutos. Ela ouve quando vai à escola ou quando está a sair, tá sabendo? Porque que só tem que ser ela tá no YouTube a ver, por exemplo, Macho e Urso ou algo assim. É isso que estamos a dizer, isso começa desde a base. E eu acho que apesar de tudo que dissermos aqui, o principal motivo são os pais. São os pais, nós não podemos dar um tripé, pais, educação e também um pouco de falta de vontade, porque quando nós já somos adultos já não depende dos outros, depende dos outros, depende de nós. De maneira geral, os livros têm um poder enorme, né, na sociedade, então tem um poder de transformação na vida intelectual. Primeiro, nos tornamos muito capazes de interpretar textos, de entender a própria realidade, de conseguir não ser enganado, tal como o Chusser disse no princípio. Então os livros têm um poder enorme, tanto no campo da inteligência como no campo da fala. Então é enormíssimo o poder que os livros têm. E também na academia os livros têm uma grande importância, porque quem quer ser um profissional de excelência não pode só depender do que é dado na academia, tem que ir atrás dos clássicos, dos livros mais didáticos no seu tema de estudo, na sua profissão, para tornar ele um profissional de sucesso. E por fim, vale dizer também que além de conhecer palavras novas, de desenvolver a capacidade de raciocínio, os livros também ajudam-nos no âmbito financeiro. Tem muita gente, muitos livros que ensinam como gerir os nossos fundos, nosso dinheiro, como lidarmos com determinadas situações. E, no fundo, os livros vêm nos dar essa visão, tanto do ponto de vista financeiro como do ponto de vista comportamental. Assim, para fechar algumas dicas de sugestões de leitura, né? Sugestões de leitura não, como começar a ler. Então eu diria que primeiro tu tens de saber aquilo que te interessa. Depois de saberes aquilo que te interessa, procurar os livros que te interessam no caso, teres uma rotina de pelo menos ali 15 a 30 minutos por dia para tu entrares no flow do livro. E tens disciplina, né? E tens disciplina porque o hábito cria-se com disciplina. Então são, assim, de forma geral, as dicas que eu tenho para quem quer começar a ingressar para o mundo da leitura, para também experienciar esse poder de transformação que os livros têm. E também muito importante, não desanimar logo na primeira leitura, porque vai ter vezes que tu vais ler e vais achar o livro um pouco aborrecido e vais parar de ler e nunca mais vais voltar a ler. Então eu aconselho sempre, parou de ler, retoma, porque o hábito da leitura é com sucessivos erros que você vai ganhando o hábito. Hoje lês um pouco, paras, mas sentiste que o livro te agregou algum valor, voltas a ler de novo. E quando das por ti já estás
no hábito da leitura e estás pulando de livro em livro, o que já é muito bom. E também quero salientar ou aconselhar as pessoas a não pegarem a pedalada de quem já é leitor assíduo. E um dos erros que as pessoas que querem começar a ler cometem é lerem clássicos, porque o fulano, o ciclano disse. Temos que saber que temos o nosso próprio fuso horário, temos as nossas próprias leituras. Uma pessoa quando nasce, não começa logo a andar, tem que engatinhar. E não lê várias páginas, vários livros sem entender nada. Se nós, depois de 100 páginas, percebemos que não entendemos nada, vamos recomeçar a leitura. Não vamos só acumular leituras para aparecer bem na fita, porque no fundo não estaremos a fazer nada. E para fechar, eu gostaria de pedir para vocês subscreverem o canal, deixarem o like, partilharem com os amigos. E mais importante de tudo é sabermos que temos o patrocínio, ou melhor, uma junção, né? Uma parceria com a Fanárticos. Vai ter o link na descrição, vai ter o Instagram, vai ter Facebook. Vai ter o Facebook, vai ter tudo que podem encontrar para a Fanárticos. A Fanárticos é uma empresa que podem gravar músicas, fotografias, é um mundo das artes, né? É o mundo das artes, então é onde podem fazer arte e também se quiserem né, conhecer o espaço e puderem também fazerem coisas como a que nós estamos a fazer, a Fanáticos também fornece para vocês, então não esqueçam, visitem a Fanáticos na descrição do vídeo e subscrevam o canal, partilhem o máximo que vocês puderem, se esse vídeo agregar e o tema chamar a atenção e sabem que também tem pessoas que querem ter esse poder de transformação dos livros, então partilhem, façam chegar ao máximo de pessoas possíveis, porque estamos aqui para poder trazer algo de diferente e já que somos jovens, queremos também agregar valor a outros jovens que também né, têm o interesse por coisas que não sejam só meramente rotineiras, né? Queremos também agregar valor intelectual e não só para todos.